Olá, graça e paz, passando aqui para liberar uma palavra de encorajamento e despertamento para a sua vida, porque antes Deus já falou o meu coração, né? Porque antes Deus fala o coração do profeta, antes Deus fala o coração do pastor, do líder, né? Para depois compartilharmos, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com você um texto que talvez você já conheça, em nome de Jesus, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Louvado seja Deus. Está em Hebreus 12:15 e também está em Mateus capítulo 5. O tema é remoendo hipóteses. Remoendo hipóteses. O ser humano tem uma tendência muito terrível de remoer hipóteses. Nós temos que vigiar muito nesta área. Nós temos que atentar muito para esta realidade, para que não venhamos a pecar contra o próximo e principalmente pecar contra Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12:15, a partir do versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Não é isso que existe? Quando a gente tem uma raiz de amargura, a gente começa a contar para um, para outro. Quando vê, várias pessoas estão contaminadas com aquele assunto. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Nós temos que dobrar os nossos joelhos. E não é para fazer oração de feiticeiro. Deus, pesa a mão, faz justiça, faz isso, faz aquilo outro. Não. Deus sabe como tratar na vida do homem melhor do que nós mesmos. Deus sabe como ministrar aos corações para trazer o arrependimento. Deus sabe como quebrar o coração e como barro na mão do oleiro, Ele trabalha muito melhor do que você e eu. Então, pare de remoer hipóteses. Pare de remoer hipóteses, porque isso adoece a sua alma, adoece quem está à sua volta, e não vivemos o que está escrito em Mateus capítulo 5. Diz assim sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, interessante que ele não falou só para a multidão, ele ensinou também aos discípulos. E às vezes muitos discípulos atualmente pensam que já estão nota 1000 diante de Deus. E Deus quer nos ensinar a cada manhã. Como diz o cantor Daniel de Souza, a cada manhã te encontrar. Me prostrar aos teus pés, ó Senhor, te adorar, te adorar. E automaticamente a gente vai aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí diz assim no versículo 3, bem-aventurados, bem-aventurados é felizes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. Quantas pessoas que estão na igreja, mas não são humildes de espírito, porque ouvem um conselho, mas não aderem ao conselho. Ouvem as pregações, mas não põem em prática. Porque no fundo, eles acham que eles estão certos em tudo. Eles acham que eles têm a verdade particular e própria. Eles acham que estão já nota 1000 diante de Deus, e a palavra de Deus nos diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que coisa interessante, o
tratar de Deus começa de dentro para fora. Então, se lá dentro, porque eu costumo dizer que o verdadeiro humilde nunca diz que é humilde. As pessoas que vão dizer. Ele nunca diz que é humilde, ele é. Ele não precisa dizer. Então aqui diz assim, que feliz é o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando a gente para ouvir, atenta e acata, automaticamente agradamos o coração de Deus, porque nós não somos sabedor de toda a verdade. Nós não estamos com a verdade total em nossas mãos, porque o Senhor é que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de toda a verdade. Então para de pensar que tem a verdade absoluta em sua mente, em seu coração, no seu espírito. Ei! O nosso espírito foi recriado pelo Espírito de Deus, mas nós somos nova criatura, mas nós estamos aprendendo a cada dia com o Senhor. E às vezes, lá na frente, vamos ver quantas vezes nós erramos por pensar que estávamos certos. Aí diz assim no versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ei! Seremos consolados pelo Senhor. Não fique aí se vitimizando, se derramando em lágrimas, como se fosse o último momento da sua história na terra, por conta de uma situação triste. A Bíblia diz que felizes os que choram, porque serão consolados. Chora aos pés do Senhor. Chora aos pés do Senhor e chega um momento certo que nós temos que parar de chorar, nós temos que nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, senão nós não iremos prosseguir em novidade de vida, senão nós não iremos romper para a glória de Deus Pai. Então nós não temos que parar num casulo, nos vitimizando, chorando, até a alma adoecer. Nós temos que prosseguir. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ah, queridos, quantas vezes eu fui dura ao extremo? Quantas vezes pessoas foram duras ao extremo comigo? Mas sabe o que Deus me ensinou no decorrer dessa vida? Isso aqui. Porque às vezes a gente prega e não vive. E a Bíblia diz assim, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Deus quer tornar você um herdeiro da terra. Mas para isso, tem que sair dos seus achismos e vãs filosofias e ser manso. E isso nós só aprendemos no caminhar de uma história com Deus. Isso sim agrada o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra branda alivia o furor, a dura suscita iras. Que nós possamos ser bem-aventurados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí diz assim a palavra de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ei, a justiça não pertence a nós. A justiça pertence ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. E a Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então não faça justiça com as suas próprias mãos, porque o Senhor sabe a hora certa de entrar com a sua justiça justa. Desculpa pela redundância. Porque a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Basta sermos bem-aventurados tendo fome e sede de justiça, porque o Senhor será a nossa justiça, será a nossa vingança, porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, e automaticamente iremos seguir rumo à estatura
de varão perfeito, rumo à estatura de Cristo, em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz aqui também: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quantos querem a misericórdia de Deus? Quantos querem a misericórdia do próximo, mas não estende a mão da comunhão? Não estende a mão de misericórdia. Como que alcançará a misericórdia de Deus na íntegra, se não vive o que a Bíblia diz? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus nos levanta também para entendermos que nós fomos alcançados pela graça e bondade do Senhor, pela sua misericórdia, não porque éramos bonzinhos, mas porque a sua misericórdia e graça nos alcançou. Então, aprendamos a estender a mão da comunhão e ter misericórdia com o próximo. Porque às vezes a situação parece nebulosa, mas é nós que estamos fazendo um turbilhão de situação, num copo de tempestades, né? Fazendo um copo de tempestade, e quando vemos lá na frente, iremos nos arrepender, porque não agimos como Deus manda. Aí a Bíblia diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que se trata aqui, limpos de coração? Eu quero trazer para nós no dia a dia. Quantas vezes a gente fica remoendo coisas, remoendo hipóteses. Ah, fulano é assim, Bertano é assim, fulano falou de mim, fulano falou mal. Ah, Bertano... Ei! Vamos nos apresentar diante de Deus como Deus manda. Colocando a pessoa para conversarmos. E automaticamente o nome do Senhor será glorificado em todas as instâncias, no local de trabalho, na igreja, na casa, na vizinhança, no seu grupo de oikós, que é o seu grupo de convivência, e automaticamente damos um tapa na cara do diabo e o nome do Senhor é glorificado. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não deixe essa sujeirinha do seu coração estragar toda a sua vida, enrijecer o seu coração. Não deixe essa sujeirinha atrapalhar sua comunhão com o Eterno. Não deixe essa sujeirinha fazer com que desagrademos o coração de Deus e automaticamente tenhamos ojeriza pelo próximo. Não é assim. Você vê a criança? A criança, você pede perdão para ela, ela na mesma hora ela te perdoa e te abraça. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como uma criança para alcançar o reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu me emociono, porque às vezes nós fazemos errado. Sejamos como uma criança para perdoar e não mais ficar remoendo hipóteses, mas vivermos dentro do padrão de Deus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração. Deixa essa sujeirinha sair do seu coração. Aí a palavra de Deus diz também: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantas pessoas que gostam de criar contendas, gostam de criticar, quantas pessoas que gostam de criar animosidade, quantas pessoas que gostam de trazer um ambiente de guerra, quantas pessoas que gostam de trazer um ambiente infeliz. E a Bíblia diz que nós temos que ser pacificadores. Pacificadores é aquele que traz a paz para o momento de turbulência, a paz para o momento de tribulação, contendas e tantas outras coisas. Não seja um canal maligno, seja um canal benigno, porque a Bíblia diz: não põe lenha na fogueira, não põe lenha na fogueira, porque a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você pode não ser chamado filho de Deus, porque você está colocando lenha na fogueira. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Quantas pessoas não querem ser mais perseguidas, né? E a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Isso é evangelho. Porque isso nos melhora o nosso caráter, melhora a nossa vida e automaticamente alegramos o coração de Deus por não revidar da mesma forma. A Bíblia diz: bem-aventurados sois, já estou caminhando para o fim, quando por minha causa, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Deu para entender? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sabe o que o Senhor quer de você e de mim? Que nós nos regozijemos e exultemos diante desse quadro, porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Me faz lembrar uma vez que eu sofri uma calúnia. E um pastor chegou para mim, um homem de Deus, pastor Celcino, por telefone e falou assim: minha amada, Deus está te dando uma grande oportunidade de você colocar em prática o que você prega sobre as bem-aventuranças. Ame aquele que te caluniou, ame aquele que mente contra você, ame aqueles que te injuriam, ame aqueles que vos perseguem, porque a justiça não pertence a nós, pertence ao Senhor, Jeová Tzidkenu, Senhor, justiça nossa. Porque é o Senhor que trata, nós não somos o Espírito Santo, é Ele que age em nós e através de nós. E é isso que eu quero deixar para nós neste dia. Tire essas poeirinhas que entristecem o coração de Deus do seu coração. O tema de hoje é remoendo hipóteses. Para de remoer hipóteses, porque essas hipóteses só irão te levar para o buraco, só irão entristecer o seu coração, só irão desagradar o coração de Deus, porque automaticamente o Senhor vai falar assim: você não está exercendo a minha palavra, você não está sendo como uma criança para entrar no meu reino. Deus quer nos ensinar a ser como uma criança. E uma criança não fica remoendo hipóteses. Um beijo no coração, em nome de Jesus Cristo, da pastora Rosângela Soares de Souza. E saiba de uma coisa: chega de remoer hipóteses. Creia que o Senhor é o teu Deus e jamais te abandonará.